principais empresas de comércio eletrônico da Ásia que operam no Brasil deixam muito claro que os tributos não são responsabilidade delas. O programa Remessa Conforme foi criado com o governo federal alegando que isso simplificaria as importações. Mas não foi isso que aconteceu na prática, muito pelo contrário. E muitas empresas decidiram não aderir ao programa do governo. Será que o Remessa Conforme fracassou? E como isso impacta suas compras internacionais? Sua compra foi taxada. Essa é uma das frases mais temidas por alguém que fez uma compra internacional. E, infelizmente, o brasileiro está acostumado. Antes, essa decisão de taxar uma encomenda importada contava com alguma dose de sorte. Os fiscais da Receita Federal tomavam a decisão unilateralmente. Mas assim que o novo governo tomou posse, um assunto antigo voltou a pairar nos bastidores econômicos do país: a de taxar todas as compras internacionais, ou ao menos fixar um valor para fazer isso. A ideia saiu do papel e já está sendo posta em prática, e naturalmente as críticas vêm se acumulando. Primeiro, é importante esclarecer que o governo buscou dar uma justificativa enfeitada a um sistema que visa taxar tudo que atende aos critérios. Isso porque, atualmente, para fazer incidir o Imposto Federal de Importação e o ICMS, o governo precisa daquele fiscal que fará o julgamento por si só. Mas o Estado não quer mais confiar nos humanos, pois assim havia margem para que muitas pessoas não pagassem o imposto. Obviamente, as autoridades brasileiras não querem isso. Com o programa Remessa Conforme, tudo isso será feito automaticamente, garantindo que 100% das compras sejam taxadas, pois esses sistemas não errarão, distante da intervenção dos funcionários. Lembra daquele leve suspense em saber se você será ou não taxado? Se todos aderirem ao Remessa Conforme, não haverá suspense algum. Você saberá perfeitamente se foi taxado. Isso porque agora não haverá escapatória. Ou você paga imposto federal ou estadual. Apesar de maquiado como algo benéfico, o Remessa Conforme é polêmico. A partir de 1º de setembro, suas regras entrarão em vigor. Contudo, ele é optativo às empresas. Mas como exatamente o programa funciona? O primeiro ponto é que o governo federal deixará de cobrar o imposto de importação para compras de até $50 feitas por consumidores brasileiros em varejistas do exterior, via internet. Na prática, dentro dos aplicativos e sites das grandes varejistas, nada muda com o Remessa Conforme, já que o processo de encher o carrinho continua o mesmo. O que você deve ficar atento é ao valor total de suas compras. Para não correr o risco de ser taxado, o valor final precisa ficar abaixo de $50, o que dá cerca de R$240 hoje. Observe assim a cotação do dia quando for finalizar suas compras. Como contrapartida a essa isenção, as empresas deverão aderir ao programa da Receita Federal e recolher tributos estaduais, especialmente o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o famigerado ICMS. Aqui você já consegue notar que a isenção até $50 tem um preço, e ele será cobrado caso a companhia ingresse ao programa. Os estados, que constitucionalmente são os responsáveis por cobrar o imposto, já definiram em 17% a cobrança de ICMS sobre essas compras. O governo tira o imposto de importação e coloca o ICMS. Resumindo, ou você paga o imposto, ou você paga o imposto também. Onde está o benefício para você, consumidor? Pois é, aparentemente não há. Porém, essas são as regras para as compras de até aquele determinado valor, que via de regra são as mais comuns. Se você quiser fazer uma compra um pouco mais cara, lamento te informar, mas a situação será bem pior. As encomendas com valores acima de $50 terão que pagar, além do ICMS, o imposto de importação, que atualmente é de 60%. É realmente um lobo em pele de cordeiro, o tal Remessa Conforme. Novamente eu te pergunto, onde está o benefício? O ponto positivo é que o programa não é obrigatório, mas mesmo assim isso não é algo assim tão positivo, pois as empresas estão com o pé atrás. Para as empresas que optarem por não aderir, tudo permanecerá como está atualmente. As encomendas chegarão ao Brasil, serão inspecionadas pelos fiscais e eles decidirão sobre a taxação conforme um julgamento subjetivo. A Shein já disse claramente que pretende aderir ao Remessa Conforme. Em entrevista ao site Poder 360, o presidente da companhia na América Latina, Marcelo Claure, afirmou: obviamente vamos seguir as regras do governo. Ele ainda acrescentou que a empresa em que é líder pagará qualquer tipo de imposto proposto pelo governo brasileiro. Isso significa que os preços vão subir? Você já deve imaginar a resposta. Mas vamos ver exatamente o que os especialistas dizem.
Sem o programa, apenas algumas encomendas eram taxadas. Agora, todas as compras feitas em empresas parceiras passarão a receber pelo menos a cobrança do ICMS. Com isso, segundo especialistas do setor, é possível que os preços sofram reajuste sim, como era de esperar. De acordo com o especialista em contas públicas e consultor sênior da Gol Associados, ouvido pela CNN, Murilo Viana, o possível esclarecimento dos produtos vai depender da capacidade das empresas de manter a margem de lucro. Ele prosseguiu afirmando que as empresas que aderirem ao programa terão uma entrada facilitada, menos burocrática e onerosa. Mesmo assim, os 17% de ICMS podem pesar negativamente sobre os itens. Muitas empresas internacionais vêm fazendo sucesso no comércio eletrônico brasileiro recentemente, tais como a própria Shein, a Shopee, a AliExpress e por aí vai. Dessas, a Shein é a que menos se mostra resistente ao remessa conforme. A AliExpress ingressou no programa nos últimos dias e já obteve certificação como parceira por parte do governo federal. A Shopee, por outro lado, é criticamente contra. A empresa sediada em Singapura justificou sua decisão afirmando que 85% de suas vendas são de consumidores brasileiros que compram de outros vendedores brasileiros e apenas 15% são compras internacionais. Dessa forma, a demanda para os fiscais taxarem é muito menor e assim fica mais fácil deles cobrarem o imposto. Esse ponto se baseia numa justificativa do Estado de que o benefício do remessa conforme é que ele suprirá a falta de mão de obra da Receita Federal em fazer todas as fiscalizações e taxações necessárias. Com o sistema automatizado, não precisa de mão de obra abundante. Por conta dessa decisão de ficar de fora do remessa conforme, a Shopee tem recebido críticas e reclamações. Ficou confuso? Pera, que eu te explico. No site Reclame Aqui, há reclamações de clientes pedindo que a Shopee entre no programa. Quem reclama está insatisfeito com a empresa por não aderir como outras, supondo que isso traria benefícios. Muitos parecem não entender completamente o que o remessa conforme significa, quais são suas regras e implicações. Por isso estão pedindo que a Shopee entre nele, mesmo que isso signifique pagar mais taxas. Caso você conheça alguém assim, seria interessante lhe enviar esse vídeo aqui, para não ter mais nenhuma dúvida e para compreender que o remessa conforme é benéfico sim, para o governo, não para você. Mas não é só a Shopee que está reticente quanto à ideia do governo nacional. O Mercado Livre, por sua vez, expressou que a ideia de um programa como o remessa conforme é interessante, mas as regras atuais não são atraentes para eles. De acordo com reportagem do canal Tech, espera-se que a Amazon ingresse no remessa conforme, mas ela ainda não tomou uma decisão derradeira ou iniciou os trâmites necessários para adesão, o que explica tamanha insegurança dos varejistas internacionais em aderir ao remessa conforme. A explicação mais simples para a insegurança das empresas internacionais quanto ao remessa conforme é que elas não podem confiar nele por inteiro. Não por causa do agora, mas por causa do futuro. Afinal, nada garante que daqui 1 ou 2 anos, o governo não mudará as regras, elevará o ICMS para os produtos isentos de até $50, ou até pior, acabará com essa isenção. Já existe uma grande pressão, que vem há mais de 1 ano, quanto a uma forte taxação a compras internacionais. As grandes varejistas brasileiras, como Magalu e Havan, são algumas das que mais pressionaram no último ano e meio pela taxação sistemática, como agora ocorre com aquelas acima de $50. Mas elas querem mais, obviamente. Hoje, as principais plataformas de comércio eletrônico usadas do Brasil são de fora do país, como Amazon e Mercado Livre, que são das Américas, além de Shein, Shopee e AliExpress, que estão na Ásia. É muito provável que você frequentemente faça compras em um desses sites. Eu mesmo faço, e eles são verdadeiramente ótimos, com preços competitivos por produtos de qualidade. Mas é importante frisar que o varejo nacional, feito por e para brasileiros, também é importante de ser preservado. É natural que as empresas que pedem por mais impostos por suas concorrentes sejam vistas como vilãs, mas também é importante olhar essa questão sob a mesma ótica que elas olham. Em estudo apresentado nesta semana, representantes do varejo nacional revelaram que a carga tributária efetiva que recai sobre produtos vendidos no Brasil pode variar entre 67% a mais de 142%. Por conta disso, o Instituto para o Desenvolvimento do Varejo diz que o governo precisa dar fim à isenção de impostos federais recém-criada por meio do remessa conforme. Ele defende o fim da isenção alegando que o varejo nacional paga todos esses tributos federais, desde a produção até a distribuição e venda ao consumidor final. Dessa forma, com a isenção, o varejo nacional reclama, novamente, de uma concorrência desleal, ainda que ignore que a tributação sobre compras internacionais será bastante elevada com o remessa conforme. Enquanto isso, o remessa conforme caminha em meio às polêmicas, criticado por algumas empresas, respeitado por outras. No fim das contas, existe uma resposta que alegraria a todos: menos impostos. Para mim, para você, para as empresas, sejam nacionais ou internacionais, para todos. Mas nós sabemos muito bem que não é isso que o governo fará.
Renda sem chefe. Isso mesmo. Eu criei um método que te permite construir uma renda segura sem chefe. Se isso te interessa, clica no link aqui abaixo ou aponta sua câmera para o QR Code que está aparecendo agora aqui na sua tela. É uma opção para quem me assiste pela televisão. Te vejo do outro lado em alguns segundos. Como os shoppings se salvaram da crise? É o que eu te conto no vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios.